Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira, 2 de janeiro de 2026. Primeira sexta-feira dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da Igreja, memória. Tempo do Natal antes da Epifania. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, 1 João 2, 22, 28. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E está é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter plena confiança, quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação, e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas muitas vezes, em nossos dias Deus falou-nos por seu Filho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 1, 19 e 28. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és, afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto, aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. No silêncio do tempo do Natal, antes da Epifania, a Igreja nos convida a contemplar o mistério da presença de Deus entre nós. É a primeira sexta-feira do ano dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de amor e misericórdia. Celebramos também Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, doutores da Igreja, que defenderam a fé com coragem e sabedoria em tempos de grandes desafios.
Hoje a palavra nos chama à fidelidade e à humildade. A primeira leitura da primeira carta de São João, escrita no final do século I, dirige-se a comunidades cristãs ameaçadas por falsas doutrinas que negavam a encarnação de Cristo. João, apóstolo e testemunha ocular, escreve para reafirmar a verdade. Quem nega o Filho nega também o Pai. A promessa é clara: permanecer em Cristo é possuir a vida eterna. Em um mundo marcado por perseguições e confusões religiosas, essa mensagem era âncora de esperança. O Salmo 97 é um cântico de alegria e louvor que proclama a vitória e a fidelidade de Deus. Ele celebra a salvação que se tornou visível até os confins do universo, revelando que a ação divina não se limita a Israel, mas alcança todas as nações. O salmista convida a entoar um canto novo, expressão que indica renovação e esperança, pois Deus realizou prodígios e fez conhecer sua justiça. Esse salmo nos lembra que a encarnação de Cristo é a manifestação suprema desse amor fiel. Em Jesus, a salvação se tornou concreta e universal. Hoje somos chamados a responder com alegria e gratidão, reconhecendo que nossa vida deve ser um cântico vivo que anuncia a presença salvadora de Deus. O Evangelho de João 1:19-28 nos leva às margens do Jordão, onde João Batista, homem austero e profeta, responde às autoridades religiosas. Ele não busca títulos nem glória. Eu não sou o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. Aplanai o caminho do Senhor. Em meio à expectativa messiânica e à opressão política romana, João aponta para Cristo, que já está presente, mas ainda não reconhecido. Sua humildade é lição para nós. Preparar o caminho é abrir espaço para Deus agir. Irmãos e irmãs, as leituras convergem para um chamado: permanecer em Cristo e preparar o coração para acolhê-lo. João Batista nos ensina que a verdadeira grandeza está em ser voz, não protagonista. São João, na carta, recorda que a unção recebida nos torna capazes de discernir a verdade e permanecer firmes. Cristo é o centro, a luz que ilumina todas as trevas. Em um mundo cheio de vozes que confundem, somos convidados a perguntar: quem ocupa o centro da minha vida? Muitas vezes buscamos reconhecimento, poder ou segurança em coisas passageiras. Hoje a palavra nos pede humildade e fidelidade, ser voz que anuncia, não eco de vaidades. Permanecer em Cristo significa rezar, viver os sacramentos, praticar a caridade concreta, visitar um doente e reconciliar-se com alguém, dedicar tempo à família. Estou disposto a ser apenas voz para que Cristo seja ouvido? Ou ainda quero ser luz própria, esquecendo que Ele é o sol? Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, cuja memória celebramos hoje, foram pilares da ortodoxia no século IV, defendendo a fé contra as heresias arianas que negavam a divindade de Cristo. Basílio, em sua obra sobre o Espírito Santo, afirma que a vida cristã é permanecer no Espírito, pois nele somos iluminados para conhecer o Filho e pelo Filho chegamos ao Pai, uma síntese perfeita da mensagem joanina. Permanecer em Cristo é permanecer na Trindade. O termo unção em grego crisma, usado por São João, indica a ação do Espírito Santo que consagra e instrui interiormente, dispensando falsos mestres. Gregório Nazianzeno, chamado teólogo, recorda que não é grande quem se exalta, mas quem se humilha para que Cristo seja tudo em todos, ecoando a humildade de João Batista no Evangelho: eu sou a voz que clama no deserto. Liturgicamente, este dia se insere no tempo do Natal, que celebra a manifestação, Epifania do Verbo encarnado, expressão que significa Deus que se fez carne e habitou entre nós, revelando a salvação universal cantada no Salmo 97. A espiritualidade do Sagrado Coração, própria da primeira sexta-feira, nos lembra que este coração é símbolo do amor divino que se doa até a cruz, convidando-nos a uma resposta de confiança e reparação. Assim, a liturgia de hoje nos chama a viver a kenosis, do grego, esvaziamento, atitude de humildade radical que abre espaço para Cristo reinar em nós. Perguntemo-nos:
Estou disposto a esvaziar meu orgulho para que a graça preencha meu coração? Peçamos ao Senhor Jesus, Sagrado Coração que pulsa de amor, que nos ensine a permanecer nele. Que sejamos voz humilde, preparando caminhos para a sua presença. Que tenhamos coragem para viver a verdade e mansidão para servir sem buscar glória. Permanecei em Cristo e preparai o caminho do Senhor. Façamos hoje um gesto de humildade, renunciar a uma disputa, um orgulho ou uma palavra dura, para que Cristo cresça em nós e nos outros. Oremos, Senhor Jesus, coração vivo e pulsante de amor, hoje me coloco diante de Ti no silêncio do mundo agitado, para ouvir Tua voz que chama à verdade e à humildade. Tu és a luz que brilha nas trevas da indiferença, és a paz que desafia a violência, és a esperança que sustenta os cansados. Ensina-me a permanecer em Ti como nos pede São João, para que minha vida seja raiz firme e não folha levada pelo vento das mentiras. No meio das vozes que confundem, quero ser voz que anuncia, não eco de vaidades. Dá-me coragem para rejeitar as falsas seguranças que me afastam de Ti, o orgulho que divide famílias, a busca desenfreada por poder que destrói relações, a indiferença diante da dor do outro. Hoje, quero praticar a humildade concreta. Ouvir antes de julgar, reconciliar-me com quem feri, dedicar tempo àqueles que precisam de presença e não apenas de palavras. Senhor, que o exemplo de João Batista inspire minha missão. Ele não buscou títulos, mas preparou caminhos. Que eu também abra espaço para Ti no meu trabalho, na minha casa, nas redes sociais, sendo sinal de paz onde há conflito, de verdade onde há manipulação, de esperança onde reina o desânimo. Que minha fé não seja apenas oração, mas ação. Visitar um doente, ajudar quem passa fome, consolar quem chora. Sagrado Coração de Jesus, fonte de misericórdia, ensina-me a amar com gestos simples, um sorriso que acolhe, uma palavra que anima, um silêncio que respeita. Que eu viva kenosis, o esvaziamento do ego para que Tua graça preencha meu coração. Hoje meu propósito é claro, renunciar ao orgulho e escolher a caridade, porque só assim o mundo verá que Tu estás no meio de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.